A partir de agora, eu converso com o secretário de Estado da Comunicação Social, Salles Neto. Bem-vindo, Salles. Obrigado por ter vindo, atendido ao nosso convite. E eu falei há pouco, a gente que está no jornalismo há muito tempo, a gente sabe que todo governo tem os problemas. Eu nunca vi governo sem problema. Todo governo tem os seus problemas, mas tem as suas ações, né? E é exatamente sobre isso que eu queria começar a nossa conversa. Hoje, o governo, eu prestei bastante atenção no que disse o governador Jackson Barreto na semana passada, inclusive numa reunião com os secretários, e entendi dele bem o recado. Quer dizer, as obras estão acontecendo, os recursos estão assegurados. Uma coisa são as obras e as ações, outra coisa é a folha do Estado e o custeio da máquina. Vamos tentar esclarecer melhor para o nosso telespectador. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. Isso realmente causa uma certa confusão para quem não tem um conhecimento maior, né, de como as coisas acontecem no serviço público. O serviço público ele tem os orçamentos previstos para cada área e os recursos previstos para cada área. Os recursos para pagamento de funcionário público, ele vem dos caixas do Tesouro do governo, que é aquilo que o governo arrecada com o ICMS, com o Fundo de Participação, que vem do governo federal, entre outros tributos. E as obras que estão sendo realizadas nesse momento pelo governo do Estado são frutos de convênios com o governo federal e organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, né, do FIDA, enfim. O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem 60 milhões aí com o Prodetur, né? Exatamente. De dólares, né? De dólares. E outros convênios. Porque com recursos próprios, hoje, não só Sergipe, mas a grande maioria dos estados brasileiros, não se consegue fazer obras. E Sergipe, né, com a carteira de obras que nós estamos trabalhando atualmente, que são projetos que vêm lá de trás, nós temos obras tranquilamente para atravessar em 2015, 2016, executando, né, e entregando obras tranquilamente até o final de 2016. Nesse momento agora, o governo está debruçado em projetos, né, para que nós possamos ter obras também aí em 2017 e 2018. Eu vi há poucos instantes você mostrando aí uma obra de saneamento, só para que o telespectador tenha uma ideia. O governo de Sergipe já tem em caixa assegurado com esses convênios, né, através da DESO, que vai realizar obras de saneamento e abastecimento de água, R$1 bilhão. Um bi, né? Só que esse dinheiro não dá para... o governo não pode gastar com o pessoal, né? Então... As pessoas, e isso está ficando bem claro. Foi por isso que eu fiz questão de trazer Salles Neto aqui, para a gente esclarecer. O governo não está parado, o governo tem as obras acontecendo. Recurso para a área da saúde, o recurso está assegurado. Exato. Né? Ele não entra para pagamento de folha, mas ele está lá assegurado. É constitucional, da mesma forma para a educação e da mesma forma para obras. Muitas vezes nós encontramos então com pessoas na rua, mas a gente vê o governo inaugurando tanta obra, construindo tanta obra e está com dificuldade para pagar o servidor, é porque são recursos diferentes que eles não podem se misturar, né? Agora, realmente, né, o Tesouro do Governo do Estado, ele está encontrando nesse momento uma série de dificuldades. Essas dificuldades, elas não são inerentes ao governo do Estado de Sergipe. É uma dificuldade que o Brasil inteiro, as pessoas estão vendo no noticiário a crise que o Brasil está enfrentando. Então, com a crise, juros altos, inflação alta, enfim, isso diminui o consumo, e diminuindo o consumo, o governo arrecada menos. Arrecadando menos, o governo federal passa menos recursos para os governos estaduais. Milagre, né? E falta realmente recurso. Né? Então nós estamos vivendo esse momento... Por exemplo, aqui em Aracaju tivemos, o próprio prefeito João Alves está parcelando parte dos salários. No Rio Grande do Sul aí, o governo... São 10 estados, André, que já não pagam. Ao todo são 10. Hoje, atualmente, são 10 estados brasileiros que não pagam, não conseguem pagar mais o servidor dentro do mês. O Rio Grande do Sul está pagando em 3 vezes. Alagoas, aqui o nosso vizinho, ele só começa a pagar a partir do dia 15 do outro mês. Estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, né, só para falar aqui do Nordeste, mas as dificuldades são gerais. Né? Obviamente que o governo tendo recursos, né, não teria por que ele fazer essa divisão do pagamento do salário. Eu até questionei aqui, na semana passada, o presidente do Sindifisco, esteve aqui conosco. Você acha que o governo tem interesse
em não dar o reajuste, em não tratar o servidor de forma diferenciada, o que é que ele ganha com isso se ele tiver dinheiro em caixa? E aí, mas eles acham, quer dizer, os servidores continuam achando que o governo tem condição de dar reajuste, de fazer e acontecer nesse setor da Folha. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que o governador Jackson Barreto está avaliando esse momento aí e essa falta, vamos dizer, de certa forma, de compreensão por parte dos servidores? Foi bom você ter dito isso, André, porque hoje, daqui a pouco, às 15 horas, o governo do estado estará sentando uma reunião com 14 sindicatos, inclusive o Sindifisco é um desses sindicatos, né? Então o vice-governador Belivaldo Chagas, que também é o chefe da Casa Civil, estará ao lado do secretário da Fazenda, o secretário Jefferson Passo, o secretário de Planejamento João Augusto Gama e o presidente do Sergipe Previdência, né, o Augusto Fábio, onde estará dialogando com 14 categorias, né? Vai ser agora às 15 horas, no Palácio de Despachos. Ou seja, o diálogo continua aberto. Sempre houve e sempre vai haver por parte do governo. E vai ser bom, porque o secretário da Fazenda vai fazer uma explanação dos números. Os números não mentem, né? O governo ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. As finanças públicas do governo do estado, ela é fiscalizada, né, online pela Secretaria de Tesouro Nacional. Não existe a possibilidade, né, como em determinado momento um sindicato ou outro gosta de colocar, de que o governo estaria com recursos, né, e por isso poderia conceder aumento, poderia pagar o salário em dias. Esses recursos, da forma como eles entendem, eles não existem. O que existe são recursos de convênios, recursos para fazer obras, como nós falamos há pouco tempo, que são feitos por uma questão judicial, enfim, recursos que estão à disposição em algum momento, né, do governo, mas que eles não podem ser utilizados para pagamento pessoal. Como nós acabamos de dizer, a DES tem 1 bilhão para fazer obras, mas só que esse recurso é para fazer obras, ele não pode ser usado para ser usado em saneamento básico, e aí você não pode usar na folha. Exatamente. A questão é a seguinte, o sindicato, o Sindifisco, eu falo do Sindifisco porque esteve aqui conosco, conversando sobre o tema, secretário, eles advogam uma metodologia diferente de cálculo, né, que é uma metodologia que a Secretaria do Tesouro Nacional não aceita, né? Quer dizer, então o governo diz, por sua vez, que não pode usar esse tipo de cálculo porque não condiz com o que é exigido pela União. Da forma como o Sindifisco coloca, né, se a Secretaria da Fazenda aplicar, né, se configura fraude. E o secretário da Fazenda, do governo do estado, ele tem responsabilidade e ele jamais faria isso. Na prática, para que as pessoas compreendam o que é que o Sindifisco advoga, ele quer dizer o seguinte, né, você, André, recebe, um exemplo, 10 mil reais por mês, e você tira 2 mil reais e dá de mesada à sua filha. Esse é um exemplo. O Sindifisco quer que se registre que a sua renda familiar passou a ser 12 mil, 10 seu e 2 de sua filha. Só que dinheiro dentro da sua casa só vai ter 10, porque você passou a ter 8 e sua filha 2, 10. Então, é uma jogada contábil que, na prática, né, vai fazer com que o governo ele fique perante a Secretaria do Tesouro Nacional como se tivesse cometido uma fraude. E isso o governo não vai fazer. Bem, conversamos com o secretário de Estado da Comunicação, Salles Neto, a quem agradecemos, obrigado por ter vindo, para prestar esses esclarecimentos. A gente ouve o sindicato, mas tem que ouvir o governo também. Aqui se faz jornalismo ouvindo as partes, os lados, né? E o A8 fica por aqui, amanhã tem mais. Agora você acompanha o Câmera em Ação e depois nosso querido amigo Bareta chegando com informações policiais para a gente.